mas nós fazemos um programa para você. E nessa noite nós estamos aqui, nosso amigo Diego, né? Aquela fera que vocês conhecem, campeoníssimo, só que é muito bicho dele. Mas enfim, está conosco o Rodrigo também, campeoníssimo. E outra coisa, tem uma novidade, mas só quem vai falar para você vai ser o Rodrigo, porque o Rodrigo trabalhou diariamente com ele. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Evandro. Boa noite, telespectadores, aquelas pessoas que nos acompanham aí no Vai Ter Jogo. É um prazer imenso estar aqui novamente com todos vocês. E hoje eu tenho a honra de apresentar um grande profissional. A mim, com todo respeito aos outros que tem aqui em Brasília, que tem que ser respeitados, os profissionais aqui de Brasília, principalmente se tratando de base, eu não poderia te dizer que esse, para mim, é o maior que tem hoje no futebol de Brasília. Com todo respeito aos outros, temos grandes nomes aqui no futebol de Brasília, mas eu tenho a honra hoje de apresentar um rapaz, além de um grande profissional, um grande ser humano. É o Fábio Frubal, treinador das categorias de base do Gama, e nós vamos ter hoje muitas perguntas, muitas coisas para tirar dele, né? Não é isso, Evandro? E você tá com óculos bonitinho, hein, cara? Rapaz, que legal. Em homenagem ao Frubal, né? O Frubal meteu um óculos hoje e eu vi porque tudo que o Rodrigo falou do Frubal, eu assino embaixo. Por quê? Eu vi o trabalho desse cara. O cara é profissional, trabalha forte diariamente e com certeza ele vai trazer frutos lá de São Paulo, na Taça São Paulo, que o Gama voltou forte, galera. Frubal, fala pra nós aí, Frubal, qual é a emoção de você, depois de muito tempo, né, chegar aqui em Brasília, trabalhando em Jacuipense, bate de um trabalho que o meu amigo Paulo Isidoro, trabalhando no Vitória da Bahia. O cara é fera, meu irmão. Então, conta boa um pouquinho noite, aí da Frubal. sua história, Cara, né? conta aí como é que foi a tua chegada em Brasília, esse trabalho que você fez ali, né, Jacuipense, no Gama, nesse time do Vitória. Conta pra nós. Boa noite, meus amigos. Rapaz, que recepção maravilhosa. Que responsa. Rodriguinho, assim, Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelas palavras. Fico feliz e pelo reconhecimento, pela amizade de vocês, né? Vocês são amigos. Então senhores, são suspeitos de falar, porque são meus amigos. Cara, eu cheguei em Brasília ano passado para fazer um profissional com o Jonilson, em dezembro, e fui ficando, né? Me convidaram para formar a base do Gama, que a gente estava do zero. E graças a Deus o fruto está aí, né? Com todos os problemas, com todas as situações, mas nós estamos no campo, está blindado. Nós estamos fazendo um trabalho bacana, estamos motivados para a Copa São Paulo. E esperamos representar bem Brasília, né? A garotada está se dedicando diariamente, né? E estou muito feliz em tá podendo representar o Gama e toda essa torcida que sempre está prestigiando a gente. E, Fábio, eu te desejo toda a sorte do mundo. Sei o quanto você trabalhou, não só você, mas todos os profissionais que ali estiveram e estão até o momento, né? Eu tive a oportunidade de estar com você até o mês passado, né? Que foi uma das minhas promessas. Como estava uma briga, e ainda continua essa briga aí entre SEG e SAF, uma das minhas situações ao qual eu coloquei, principalmente para os atletas e para os funcionários, você sabe muito bem disso, foi que eu iria completar, Chaveirinho. Nós estávamos lá, né? Eu estava lá 8 meses sem receber, né? Juntamente com outros profissionais, inclusive o Fábio também, mas não largamos a mão dos atletas. Então, assim, eu parabenizo por todos, principalmente os funcionários que foram guerreiros e estão sendo guerreiros, no caso do Fábio, que ainda a situação dele é um pouco pior do que a minha, porque eu sou da cidade. Então, eu consigo estar aqui resolvendo alguns problemas, mas ele não. Ele é de fora, ele veio, como ele mesmo disse, veio com outro grande profissional, o professor Jonilson. Quero até deixar aqui um abraço especial ao professor Jonilson, um grande profissional também. E trouxeram e agregaram grandes valores aqui para o futebol de Brasília. E eu espero ter a oportunidade novamente de um dia poder trabalhar com esses grandes profissionais. Então eu desejo não só ao Frubal, mas a todos os atletas, a todos os funcionários que lá ainda se encontram no Gama, que possam fazer um grande projeto, que esse projeto continue, independente de SEG ou de SAF, né? A gente entende que hoje a SAF não está sendo legal para a equipe do Gama, mas isso aí não vem ao caso, não estou aqui para fazer críticas a ninguém, estou aqui para fazer com que o Gama, na torcida agora, né, porque eu não faço mais parte, mas que o Gama possa voltar a dar o brilho e dar a felicidade ao qual a torcida merece. E assim, e o mais importante, gente, é que o Frubal, eu acompanhei um pouco o trabalho deles lá, né? Eu passei um período lá
né, observando, né, sem fazer nada na cidade, aposentado, mas uma ligação com o Gama muito grande, né? Vocês torcedores sabem que eu vivo aqui em Brasília, vivo no Gama. E eu vi o trabalho do futebol. O camarada sabe que taticamente, tecnicamente, ele instruiu os meninos com toda aquela situação, sabe, de dificuldade que vocês passaram, que eu vi, ninguém me contou. Realmente é difícil você trabalhar sem ter no final do mês o seu salário, né? Todos nós temos contas a pagar. Mas assim, futebol, cara, o que mais me impressionou em você e vocês, juntamente com a sua comissão técnica, foi que independente dessa briga, né, cara, você, o Rodrigo, a comissão técnica, os meninos, vocês buscaram algo que, cara, tava impossível, não tinha como, porque eu tava diariamente lá, eu via a dificuldade que era, às vezes machucava o menino, tinha que arrumar carro para levar no hospital, via o Rodrigo maluco correndo para um lado para o outro. Então, assim, funcionário sem receber, cuidando do gramado para você, como é que você vai tirar dos meninos essa motivação? E você não foi somente um treinador, né? Ele foi um psicólogo, pô, ele foi um companheiro humano. Então, como é que foi, assim, você pegar o pessoal numa situação tão difícil e conseguir essa classificação que foi na raça, meu irmão? Como é que foi? Conta pra nós. Difícil, mas assim, eu tenho umas coisas internas que eu levo sempre comigo. Eu vou fazer sempre o meu melhor, independente da condição que eu tenha. Isso é uma coisa que eu não vou perder nunca. Independente do dinheiro, independente da condição de trabalho, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou cobrar. O profissionalismo não é o que você recebe. Verdade. O profissionalismo é como você se comporta, como você enxerga aquela situação. A gente sabe que é difícil, não estou aqui para, né, Rodrigo, a gente sabe que é difícil não receber, né, a gente tem família. Fora de casa. E, enfim, né, são milhares de dificuldades, mas quando você enxerga num grupo jogadores com uma capacidade, né, e uma vontade de vencer, acaba te contagiando. Você esquece seus problemas. E eu tenho um grupo absurdo, cara. Eu tenho um grupo de homens. Independe, tem um jogador de 15 anos, de 16, 17, 18. Enfim. Fecharam com você, né? Assim, fecharam. O grupo é fechado. Isso. O grupo é fechado. A gente entende que tem que ser profissional, independente da condição que nós temos. Então a gente trabalha com a mesma seriedade do primeiro dia que chegamos lá. E que haviam todas as outras promessas. A gente não deixou de trabalhar porque as promessas não foram cumpridas. Muito pelo contrário, a gente se motivou para, né, melhorar a nossa condição e ser visto e ser respeitado. Infelizmente não aconteceu, mas nós fizemos o nosso melhor. Então a gente quando a gente olha para trás e consegue enxergar todos esses êxitos, todas essas vitórias, né? E tantos homens formados, que eu acho que para mim é o mais importante, formar caráter, formar, né, pessoas. E, pô, pra mim é meu salário, cara. Sinceramente, juro, sem hipocrisia. Eu formo homens hoje lá. Eu tenho um grupo para qualquer situação. Se a gente não tiver um campo para treinar e tiver treinar no asfalto, vamos treinar no asfalto. A gente não vai deixar de treinar, a gente não vai deixar de trabalhar. Nós não vamos deixar de correr atrás do nosso sonho, do nosso objetivo. E nós vamos fazer uma Copa São Paulo digna de um time que trabalha, de um time que se respeita, que sabe o que quer. Né? A gente não pode prever resultado, infelizmente. Mas a gente vai trabalhar muito, já estamos trabalhando muito para chegar em São Paulo e fazer uma grande competição. Né? Honrar. A gente precisa primeiro honrar a agremiação, o Gama não tem nada a ver com os administradores. O Gama é gigante, cara. A gente precisa honrar o Gama. Gigante. Torcida fanática. Isso. Eu posso falar porque eu senti essa torcida vibrando, sabe? Quando pois é, eu entrava em campo, o Rodrigo era menino, ficava pegando meu short aqui. Gandula. Meu mascote, ficava aqui me apurrinhando que era uma camisa. E eu sei o que é isso. Eu aquilo tudo ali, cara, me motivava. Então, assim, o que você falou é algo muito importante. Que não é somente a questão técnica, é a questão de formar jogadores, é de formar homens. E esses caras vão com você para a Copa São Paulo com a cabeça, sabe, preparada para o que deve porque eles têm um compromisso com o Gama, com a cidade, sabe? Com você com eles. Isso que é muito legal. Eu lembro do Rodrigo, uma correria, rapaz, pra cima e pra baixo. Eu não via esse camarada, meu amigo, no mesmo prédio, eu não conseguia ver o Rodrigo. Toda hora, não, levantou no treino e tal, tô levando no hospital. Então, assim, realmente foi uma luta muito grande, cara. Mas, assim, o mais importante é esse. É o cara que tá no sub-20, mas o trabalho, os princípios, a forma de que ele encara é de um baita do profissional, Rodrigo. Não, com certeza. Eu só tenho elogios a fazer. Não tô aqui para
puxar saco de ninguém, você me conhece, sabe como é que eu sou muito autêntico, o Frubal também sabe disso. Mas na hora que tem que se fazer as críticas, eu faço sem nenhum problema. Na hora que tem que fazer os elogios também, eu faço sem nenhum problema. E quanto a isso aí, essa questão aí dessa briga, né, entre SEG e SAF, a gente não vai entrar muito nesse mérito, até porque a gente vai falar sobre Copa do Mundo, né, sobre o que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente tem que deixar bem claro que assim, os profissionais que ali estiveram, eles nunca se preocuparam nessa questão, até porque não cabia a nós, né? Isso era uma coisa que a gente sempre tentou colocar para ambos os lados. Olha, vocês que são administradores, vocês que são a ponta do iceberg aí, vocês é quem tem que cuidar do que pode acontecer ou deixar de acontecer. É lógico que eu hoje, por não estar mais lá dentro da equipe, né, eu me posiciono. Eu tenho essa condição de me posicionar de uma forma mais abrangente, uma forma mais clara, né, mais transparente, no sentido de mostrar o que eu acho que aconteceu durante esse período. É lógico que isso aí é uma coisa que futuramente, se alguém tiver algum interesse, eu posso colocar minha opinião. Mas de antemão eu sei que a SAF hoje é uma das coisas que, para mim, são importantes. Eu estudei a SAF. Eu estou falando sobre uma coisa que eu estudei no meu curso de gestão. Eu sei que a SAF hoje é uma das coisas que se faz necessário para o futebol brasileiro. Mas a SAF do Gama, infelizmente, ela deixou a desejar. Ela, infelizmente, ela não serve como parâmetro para o futebol de Brasília nem para o futebol nacional. Então, assim, eu acho que se não deu certo, é momento de realmente extinguir, realmente começar um outro projeto, ou até mesmo a SEG retomar esse projeto. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, né? Como eu já disse, isso aí é uma questão de justiça, questão de que eles possam se resolver. Mas eu queria saber, Frubal, exatamente como está essa questão da preparação, né? Algumas coisas que a gente entende que se faz necessário no sentido de estrutura mesmo, como vocês estão, se vocês estão sendo acolhidos, se ainda não foram acolhidos. Eu acho, particularmente, que a SEG deveria conversar com você, entender o seu ponto, mostrar que está com você nesse momento. Foi até uma das questões que eu falei algum tempo atrás, alguns ficaram meio chateados comigo, porque eu falei, Evandro, naquele momento que não deveria ter abandonado os atletas. Que pelo contrário, se eu tivesse à frente da SEG naquele momento, eu teria feito. Foi uma das poucas coisas que eu achei que foi um erro deles. Mas no demais, eu acho que eles estão certos em tentar retomar e precisam retomar a instituição para que as coisas possam acontecer. Mas eu espero sim que eles possam olhar com carinho especial. Parece que, o que eu estou sabendo aqui, já estão com esse cuidado, já estão procurando resolver essa situação e eu espero que eles possam abraçar realmente. Mas até por conta dessa questão da justiça, eu não sei como vai ficar. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais aí, como está essa forma de preparação. Os atletas eu conheço, todos eles ali, sei que são grandes profissionais e vão fazer, independente de situação, vão lidar e vão dar o seu máximo. Então... Rodriguinho, a gente fez uma fusão, né, da equipe campeã, Candanga Sub-17, né? Um trabalho fantástico do nosso amigo Jonathan Gabriel. Um abraço, Chulapa. Um abraço, Chulapa, irmão, grande profissional. Grande profissional, um cara com um futuro fantástico. A gente fez uma fusão do Sub-17 campeão com o Sub-20, né? Alguns jogadores que a gente entendia que era importante estarem na Copa São Paulo, né? E tá dando, acho que vai vir coisa boa, com fé em Deus. Aí eu acho que a gente tá começando a se entrosar agora, estão começando a rapaziada tá começando a entender a ideia, né? A entender que o Sub-20 é um pouco mais dinâmico, né? Enfim, a nível técnico e tático, a gente está realmente num processo evolutivo, né? A gente tem 3, 4 semanas de trabalho, vamos para o nosso terceiro amistoso, amanhã contra o Legião. Agradecer também ao pessoal do Legião, ao Hugo, né? E o Carlos, que cederam a gente o espaço para jogar amanhã. Mas, enfim... E a estrutura a gente sabe como é, né? Você sabe melhor do que eu, né? Nós estamos treinando num campo que não é muito bom, mas é um campo que nos atende, né? A gente não pode reclamar, é sempre aquela máxima nossa de fazer o melhor com o melhor que nós temos, com o que nós temos, né? A gente tem uns caras que eu sou muito fã, cara, do seu Marcos, Sim. Pô, esses caras são fantásticos, esses caras são verdadeiros gamenses. São. E sem esses caras a gente não conseguiria fazer futebol, né? Ele tá sempre solícito, o Matheus... O Elton. O Hamilton, que é o Elton, o fisioterapeuta, essa galera que abraça realmente o projeto, que é daqui, que é gamense, né?
que nos dá suporte. A gente sabe da dificuldade que os caras têm correr atrás, são pais de família, têm que correr atrás das suas coisas, mas sempre que podem estão com a gente. E assim, a gente precisa de apoio. Isso é uma coisa óbvia. Nós temos também o apoio de um eu não sei se eu posso falar, porque ele não quer. Pode, fala aí. Ele não quer. Fica à vontade. Ele não quer que fale, né? Pediu para não, mas ele está apoiando com algumas coisas, né? Foi ele que alugou o campo para a gente treinar. Uhum. E, enfim, está nos ajudando, né? Na questão estrutural, né? De dia a dia. E nós estamos tocando, cara, com o melhor que nós temos, né? E ressaltar uma coisa que é importante. A gente tem um reconhecimento dos caras da SEG. Sim. Independente do que aconteça, os caras reconhecem o trabalho, a honestidade, a seriedade do trabalho. E sempre que a gente se encontra em algum lugar, os caras comentam, elogiam. Também deixam um abraço para todo mundo, porque eu não tenho nada a ver com essa briga. Exato, cara. Né? Aqui em Brasília, graças a Deus, eu só fiz amizade. Deixar um abraço para o Wendel, deixar um abraço para o Sula, para o Daniel. Exatamente. Né? Para o pessoal que faz futebol, que quer realmente reorganizar o Gama. E assim, né? É aquela coisa que os caras precisam entender, que juntos a gente vai muito mais longe. Sim. Né? E você não tem nada a ver com isso, né, Frubal? Você é campo, eu era campo, o próprio Evandro que está aqui ao nosso lado também nos ajudou nesse sentido, em apresentar, observar, inclusive algumas pessoas não sabem, mas o Evandro colocou 2 atletas, um para o Goiás, um para o projeto do Boston, né? Então, assim, coisas que aconteceram no Gama, que há muito tempo não vinha acontecendo, que a gente conseguiu ter algumas coisas que foram muito interessantes. Resultados que dentro de meses, que não aconteciam em anos, a gente conseguiu dar em retorno. Só completando, Rodrigo, a gente conseguiu em 4 meses de trabalho colocar um jogador no Grêmio. Quer dizer, não fomos nós que colocamos, mas nós conseguimos apresentar-lhe o projeto. Apresentar um projeto, né, a um garoto de 14 anos e ele se destacou ao ponto de nós perdemos por falta de organização. Mas hoje ele está no Grêmio, né, e ele apareceu no Gama. Antes do Gama, ele não tinha visibilidade. Então, tem que se ressaltar o trabalho que foi feito. No Sub-15 com o Maicon, no Sub-17 com o Jonathan. Meu amigo Dedel, tá lá, Dedel? Zagueirão Dedel. Né, mas sob a coordenação do Rodrigo, enfim. Tem muito mais gente para sair, cara. Tem muito mais negócio, tem muito mais jogador para ser visto. Né? O que nós precisamos é só organizar para que esses frutos comecem a ser colhidos. E o Gama tem um potencial. O Brasília tem um potencial. Isso que eu ia te falar. Vou além. De formação, cara. Que diferente, né? O campeonato foi bom esse ano, Rodriguinho. Muito bom. Foi equilibrado, foi competitivo. Né? Só para algumas pessoas que não estão atenadas nos resultados, vamos lá. Sub-15 foi terceiro colocado do futebol de Brasília, com um mês e meio de trabalho. Um mês e meio de trabalho. Sub-17, campeão de Brasília. Com também um mês e meio de trabalho. Com todas as dificuldades. O Sub-17 começou quando a gente estava terminando o 20. A primeira fase do Sub-20. Isso. Começou e aí teve um pouco mais de tempo. Assim, mas as peças foram chegando dentro da competição. Né? Sub-20, um mês de trabalho, né? Juntando tudo isso, dá aí em média 8 meses no todo, né? Todas as categorias. Mas sabe o que é mais assim, que me chamou muito a atenção? Que nós não tínhamos um time pronto. Quantas e quantas vezes nós tínhamos que chegar mais cedo, né, Frubal? Isso. Fazer uma análise, uma programação para fazer uma avaliação vinha 200 meninos, 300 meninos nos dias. Lá, aí nós íamos lá, tirava a seleção desses meninos, graças a Deus conseguimos dentro dessas seleções aí, desse selecionado aí, fazer 3 grandes equipes que chegaram, pontuaram e foram finalistas em todas elas. Então, assim, eu me orgulho do trabalho, fico muito feliz, agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade de estar à frente ali, né, nessa situação e ter tido a honra de ter visto o trabalho desses grandes profissionais que ali se encontram. Rodriguinho, você estava presente na peneira que saiu o Diego Xavier, que Sim. saiu... o Lucas Diniz, um dos caras que foram protagonistas dos jogos da Copa São Paulo, né, que nós conseguimos a vaga.
São jogadores que vieram da peneira. Lucas Diniz foi um amistoso. Nós estávamos fazendo um amistoso dos selecionados e aí ele se destacou no amistoso. O campeonato já estava começando, Isso. ele treinou de Terceira manhã, à rodada. tarde já estava no elenco. Sou um defensor do jogador de Brasília e dos esportistas de Brasília, sou um defensor. Nós vamos falar mais sobre isso aí, vamos falar, logicamente, que tem muito papo de gamba, a seleção brasileira. Mas nós estamos com um convidado especial nosso aí, o Marcelo Gigoski, tá em Porto Alegre, e ele morou 3 anos, né, lá no Equador, é um gestor esportivo, um cara muito capacitado, né, um cara que tem feito um trabalho a nível administrativo para atletas. Deu calor aí? Muito grande. E nós vamos chamá-lo agora, né, via Zoom, ver se o Marcelo Gigoski já tá ali lá, eu tô vendo ele ali, um baita de um profissional, galera, um cara do bem, um cara com princípios, um cara profissional e um gestor de futebol daquele jeito. Boa noite, Marcelo, como é que tá você, meu irmão? Tá frio aí em Porto Alegre? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá ouvindo legal. Tudo certo. Não, hoje tá quente, né? Por incrível que pareça, hoje aqui em Porto Alegre tá quente. Essa época começa a dar uma esquentada boa aí. Né? Marcelo, veja bem, o Equador ganhou, né? O Equador ganhou, né? Deve ter uma felicidade muito grande lá no Equador. Você que morou lá há muitos anos, você que tem um conhecimento muito grande, você é um cara que tem a liberdade, né? Tu tem assinatura de pessoas de grandes clubes, né? Daí do Equador, né? Você é um representante aqui no Brasil. E como é que tá essa motivação? Você tem falado com o pessoal, como é que tá essa motivação por essa vitória lá no Equador? Para nós que somos brasileiros é fácil de falar pela paixão do futebol, porque todo brasileiro que realmente tem essa ligação dentro das práticas esportivas aqui, todos os meninos, meninas hoje também, porque o futebol feminino está começando a ficar muito forte, 90% quer ser jogador de futebol, né? Lá no Equador eu vou dizer que 100% quer ser. A paixão deles pelo futebol é muito grande e a paixão deles pelo futebol brasileiro é maior ainda. Então os brasileiros lá hoje não têm essa questão de entrada no Equador, porque realmente faz muito pouco tempo que nós estamos trazendo alguns jogadores do Equador para cá, né? Nós tivemos aí no final da década de 90, início do ano 2000, nós tivemos aí o La Sombra Espinosa, né, o zagueiro daquela histórica seleção equatoriana do primeiro Mundial, que jogou no Cruzeiro e foi muito bem no Cruzeiro. Depois nós tivemos alguns jogadores intermediários, logo depois veio o Jofre Guerron, né, também para o Cruzeiro, não teve uma boa passagem no Cruzeiro, e aí foi para o Atlético Paranaense, né, numa transação aí que fez muito bem para o Atlético Paranaense. Hoje o Jofre Guerron é um cara que é muito respeitado no Paraná e em todo o Brasil, né, porque já é conhecido. Depois disso veio o Miller Bolanhos para o Grêmio, né, onde se sagrou campeão da Copa do Brasil e inclusive fez o gol na final contra o Atlético Mineiro, naquele empate de 1-1. E por aí, cara, vem muitos jogadores para cá, desconhecidos, alguns mais conhecidos, né? Então a gente trabalha bem nessa questão de trazer os jogadores de lá. Muitas informações a gente traz para os clubes brasileiros, porém, muitas vezes os clubes brasileiros também não acreditam na gente, né? Não tem aquela... Nós não temos ainda aquela credibilidade, porque não teve nenhum grande jogador equatoriano que veio para cá, como Asprilla, da Colômbia, né? Que foi um multicampeão dentro do Palmeiras, o Rincon, também da Colômbia, lembrasse bem, né, Evandro? Eu acho que até tu jogou contra ele, né? Joguei, me deu muita pancada, saudoso Rincon, deu muita pancada. Aristizábal também. Devia te marcar mesmo. Aristizábal. Mas também... Aristizábal. Evandro, hoje o que o pessoal tá malhando erroneamente o Neymar, né? Porque o Neymar fica bastante com a bola, porque eu acho que o pessoal não acompanhou o Evandro Chaveirinho, né? Na verdade, eu fugia bem das pancadas. Esse gostava da bola, né? Ô Marcelo, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Mais uma pergunta que a gente gostaria de saber. Além de você, existem outros representantes? Porque, para quem não sabe, o Marcelo ele tem uma carta que representa o Libertad, né? Então, ele é quem negocia os atletas. Somente ele negocia atletas tanto do Brasil para cá, quanto de lá para cá, né? E, além de você, tem outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho aí?
Hoje nós temos aí a representação do Libertad no Brasil, também temos do Imbabura, onde eu tive o prazer de trabalhar em 2014 e salvar o Imbabura da queda, né, para a segunda categoria. Eu fui treinador no Equador durante 3 anos, né, acabei não falando sobre isso. Também tenho boa ligação com a LDU do Equador, onde nós já tivemos a representação da firma da LDU, que eles chamam lá, né? Firma da LDU é como se fosse um núcleo de escolinhas, como a Escola Tricolor do Grêmio, a Escola Rubra do Inter e por aí vai, né? A gente tinha essa representação aqui no Brasil. Hoje a firma da LDU não existe mais, né? Eles trabalham de uma outra forma, né? Não deu certo, eles estavam no Chile, na Colômbia, mas acabou não dando certo, eles se separaram lá e fizeram eu esqueci o nome agora, mas é um outro núcleo lá de formação da LDU. Né? Ele cortou algum tipo de investimento, mas mesmo assim nós temos muita ligação com a LDU, Emelec, Deportivo Quito, que ainda é um time saudoso, mas muito querido dentro do Equador e ainda forma muitos jogadores, e muitos outros clubes onde a gente tem esse respeito, porque lá no Equador o povo lá é muito respeituoso, mas eles exigem esse respeito. E como é que tu respeita um outro país, uma outra cultura? Se adaptando à cultura deles, não fazer com que eles se adaptem à sua cultura. Isso funciona muito no mundo árabe também. Por isso que muitas vezes os intermediários e agentes daqui vão para o mundo árabe pensando, vou fazer negócio. Só que lá eles não fazem negócio sem ter um árabe junto. Porque realmente nós não respeitamos a cultura deles. E no Equador eles dão muita força para isso. Eu tenho um grande amigo lá, que o Evandro também tem o prazer de chamar de amigo, que é o Enoque, né? Vocês devem conhecer ele aí. Fui eu que levei ele para o Equador na primeira oportunidade que eu estive lá em 2012. Hoje o Enoque é um treinador formativo muito respeitado no Equador. E por quê? Porque realmente ele se adaptou tanto à cultura lá que hoje o Enoque é casado e tem 2 filhas equatorianas. Casado com uma equatoriana e tem 2 filhas equatorianas. Ele respeitou bastante a cultura deles. Qual o jogador destaque brasileiro aí hoje no momento? Tem algum no Equador? Aí? Tem alguém não assim temos, se destacando? Não temos. Não tem, né? Não temos. Isso que eu digo. Isso é um paradigma que você tem que quebrar no Equador. O Equador ele tem muitos jogadores argentinos, depois paraguaios e depois uruguaios. Alguns chilenos, obviamente, mas o jogador brasileiro lá, nós tentamos levar alguns, né, mas nunca nos deram uma abertura assim, para levar um jogador com potencial. Você sabe que o jogador em potencial brasileiro não é um jogador barato. E para o Equador isso torna caro. Nesse momento, nós temos, como a gente fala, a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque o dólar está alto, então um jogador que está aqui recebendo um valor médio, mas que é um jogador em potencial, saindo da base de um grande clube, porque a gente sabe, né, que muitas vezes o jogador faz toda a base num grande clube e não é aproveitado por aquele grande clube e não consegue ser colocado dentro do mercado brasileiro. Esse jogador em potencial é um jogador muito atrativo, né, e pontual dentro do futebol equatoriano. Então, hoje, com o dólar em alta, nós temos uma grande chance de estar levando Treinador, você tá vendo o programa aí, você percebeu que a gente só traz fera. A gente só traz fera pra cá. E o Fubal, ele tá levando a equipe do Gama, depois de um bom tempo aí, ó, equipe qualificada pro sub-20, pra Copa São Paulo, né? Uma equipe que vai bem qualificada. E ele quer também fazer algumas perguntas, porque sabe como é que é, né? De repente você tá trabalhando no Equador, se quiser um treinador, eu vou assinar embaixo. E pode levar o Fubal que eu assino embaixo. Boa noite, Marcelo, tudo bem?
Qual é a condição da base no Equador hoje? Qual é o nível, em que nível eles estão? Quais são os destaques hoje, né? As equipes que são destaques hoje, o que é que disputa? Qual é o panorama da base hoje no país? Bom, a referência de base sempre foram as equipes de Quito, né? LDU, Deportivo Quito, que hoje, claro, está em baixa, mas sempre foi um time formador, né? Muito que também tem essa característica formadora. Mas o Equador tem uma outra característica ímpar, que são as equipes da Serra, não só de Quito, mas, por exemplo, em Imbabura, onde eu trabalhei, e vou contar uma história muito recente do Imbabura. Há um mês atrás, o presidente me ligou e falou: Marcelo, estou com medo de perder o Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues foi um jogador que tanto eu como o Enoch, tivemos ligação com ele desde de ninho, lá, né, desde pequeno, e sempre foi um jogador que chamou muita atenção. E esse ano o Kevin Rodrigues se destacou com 22 anos, um atacante negro, alto, forte, arrastando e tudo mais. Bem o típico jogador equatoriano, né? Como Agustín Delgado, como Geoffrey Guerron, bem o estilo deles mesmo. E ele me falou: Marcelo, estou com medo de perder ele, porque lá a questão de perder é o seguinte: a multa rescisória desses jogadores na federação é muito pequena. E o Kevin Rodrigues tinha uma multa mais ou menos de 80, 100 mil dólares, que é muito baixo, né? Se nós formos analisar, para um jogador de qualidade. Eu ofereci ele a algumas equipes, né? Indiquei ele para algumas equipes aqui no Brasil, mas eles não levaram em conta isso. Não, mas o jogador da segunda divisão equatoriana não pode ter esse nível para nós desembolsarmos aí 100, 150 mil dólares, enfim, né? Todo mundo tem que ser pago nessa transferência, e não levaram em consideração. Uma semana depois, o Kevin Rodrigues foi convocado para a seleção sub-23 do Equador. Uma semana depois de estar lá na casa da seleção, treinando com a seleção sub-23, a Alatri, né, que é a equipe que ia para a Copa, houve um probleminha, Marcelo, não estão te ouvindo, houve um probleminha, travou, né? Mas como o Marcelo estava falando, o Equador hoje está em alta, né? O Equador está em alta, o Equador, vimos aí o Equador jogando, você como treinador, né, Furubal, você pôde ver ali a qualidade do Equador. Sim. Então, assim, dispensa comentário, né, em relação à qualidade da seleção equatoriana, né? Não só o futebol equatoriano, né? Eu acho que o futebol sul-americano, ele tá em alta, assim, né? Com todo respeito, algumas pessoas equiparam muito o futebol sul-americano ao europeu, mas eu acho que não deve nada, principalmente se tratando de Brasil hoje, né? Argentina, próprio Equador. Nós vimos que estão, mesmo a Argentina não tendo o resultado que nós esperávamos, a gente sabe que é uma potência, uma força, e que sempre vai ter sua força, a sua potência dentro de campo, né? Então isso aí é inquestionável. Assim, o que eu acho que é muito interessante, e agora se falando sobre Copa do Mundo... Voltei. Tá voltando aí, nosso amigo Marcelo. Voltou? Cadê você, Gigos? Quero te ver. Que é isso? Não vai nos boicotar. Não vai nos boicotar numa hora dessa. Não, caiu a internet. Marcelo, aqui é o seguinte, ó. Aqui quem cai é o Grêmio de vez em quando, meu time de coração, e eu caiu a internet, pô. O Grêmio cai de vez em quando também. Mas já sobe. Mas agora, sempre volta. Deixa eu te falar, pra gente não tomar o teu tempo, que o Marcelo, o baita do empresário, cara, lá em Porto Alegre, o cara é brabo. Então, assim, inclusive o filho dele é um baita de um jogador, hein? Vocês vão ouvir, hein? Vocês vão ouvir eu falando desse jogador, o filho dele. Eu não vou falar porque ele é pai, vou segurar, viu, Marcelo? Mas veja bem... eu sou só pai, pô. Pra gente encerrar esse assunto, que foi muito bom a tua participação, gente. O Marcelo, um baita do profissional. E o Dani Alves, cara? Será que ele vai aguentar? Você foi um treinador um dia, hoje você já não é, mas você conhece de futebol. Tá aqui o Furubal, que é o baita do profissional. Rodrigo também é treinador. CBF, Rodrigo também aqui é brabo. Será que o Daniel Rodrigo, vai aguentar?
Sei quem é. Vai aguentar essa pressão? Fala pra nós. O Daniel é um jogador muito experiente, né? Nos momentos que realmente tu precisa de um jogador desse tipo aí, ele não vai deixar a peteca cair, né? Ele foi levado para isso. Eu acredito muito mais num jogador, por mais que já esteja assim numa condição não tão superior como a dos demais jogadores, ele é um lateral direito. O Daniel é lateral direito. Então, no momento eu não sei, eu como treinador, eu não gosto de inventar, tá? Eu não gosto de pegar um volante e tentar transformar ele num meia. Para mim, volante é volante, meia é meia. Se eu tenho um meia para jogar, que ele realmente faz aquela função do meia, eu vou colocar ele, por mais que o volante seja mais experiente e o meia não tenha tanta experiência, eu vou preferir colocar um meia para jogar. É a questão do Daniel. Acho que o Militão já jogou em algumas partidas, né? Já trabalhou nessa lateral direita, mas eu daria oportunidade para o Daniel para mostrar por que ele foi convocado, por que ele foi. Será que foi só realmente por causa do grupo que o Tite levou ou porque realmente ele tem condições de jogar a última Copa dele? Então eu colocaria, daria realmente, principalmente nessa fase classificatória, onde o Brasil hoje está numa situação mais confortável, né? Eu daria a oportunidade sim do Daniel jogar. Não, muito bom. Eu só queremos só te provocar, só para saber como é que estava como você estaria, a tua opinião em relação ao Dani Alves. Veja bem, quem te mandou um abraço aqui foi o professor Sebastião Rocha, do Rio de Janeiro, foi meu treinador no Flamengo, te mandou um abraço, falou assim, olha, dá um abração pro meu amigo Marcelo de Góes, então assim, tá aí, ô Sebastião, mandando um abração aqui pro Marcelo, aqui, que você se conhece. Um grande abraço aí, um grande amigo. E te agradecer por essa participação, por nos dar essas informações tão boas. E com certeza, nossa amizade, nosso companheirismo, nós vamos crescer, vamos melhorar. E eu torço para que você venha a cada dia crescer na sua profissão, tá bom? Um abração pro menino aí também. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus aí. Marcelo. Igualmente a vocês aí, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Fantástico, sensacional, um programa com conteúdo que eu vou ter sempre o prazer de participar. E além do Kevin Rodrigues, que hoje está na Copa, né? Eu estava contando a história dele, escreva um outro nome aí, José Caicedo, lateral esquerdo hoje do Libertad. Outro jogador que vai chamar muita atenção. Depois podem me cobrar. Assina embaixo, José Caicedo, jogador equatoriano da Sub-20 do Equador. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Um grande abraço. As portas estarão sempre abertas aqui no programa para você, tá ok? E aí, e você, Frubal, o que você acha? O Marcelo deu a opinião dele sobre essa questão do Daniel. E o que você acha? Você sendo o Tite, você colocaria ele ou você improvisaria? Rodriguinho, eu acho que na melhor seleção do mundo não cabe improvisação. Se eu convocar, eu ponho para jogar. Eu acho que se o Tite convocou, o Daniel tem que jogar. Não existe a menor possibilidade de improviso, na minha opinião. Claro. Né? Porque o Brasil é bem servido em todas as posições. Então não dá para levar ninguém para improvisar. Se levou, tem que pôr para jogar. Tem que justificar. E se vai bem ou não, a gente tem que torcer para, né, que seja positiva a resposta no campo. Mas eu colocaria para jogar. Eu não sou muito adepto à improvisação. Não gosto. Né? E ainda mais se tratando de seleção brasileira. Levou, tem que pôr para jogar. Eu já penso um pouco diferente, Frubal. Eu já penso o seguinte, eu vou até entrar numa polêmica aqui agora. Entra, eu gosto de polêmica também. Pode entrar, Rodrigo. Evandro, se fosse eu, principalmente nessa questão ofensiva ao qual o Brasil está jogando, eu colocaria o Militão, sim, porque é uma questão de improviso, sim, mas também tem a questão dele não ser cru nessa condição de jogo. Ele já teve a oportunidade de jogar inúmeras vezes ali naquela posição. E o que acontece? Ao meu ver, nós ganharíamos um pouco de força defensiva, né? Apesar do Daniel saber os atalhos ali, mas em termos de marcação, o Militão hoje é muito mais forte. E ganharíamos um ponto importante que eu acho. A bola parada, o jogo aéreo. Porque hoje está se decidindo muito o jogo nessa questão aérea. Então, assim, eu acho que seria importante, nesse ponto, a questão da entrada do Militão. Nós fecharíamos um pouco a última linha, né? A primeira linha ali, no caso, a linha defensiva. Nós ficaríamos ali bem postado, porque a gente vê
que o Brasil hoje tem uma dificuldade, principalmente nesse setor defensivo, por conta do Paquetá ele não ser da origem, né, da marcação. Então, assim, nós ficamos um pouco vulneráveis nessa situação. Mas, com a entrada do Militão, acho que dá uma segurada, dá uma amenizada nessa situação. E você, Chaveirinho? Eu tive uma opinião, Fábio teve outra. Lógico que respeitando a opinião do Fábio, que é um grande profissional. Eu queria ser o último a responder para poder Mas- pegar tudo de vocês. Aí tu já me joga. Me deixa pra último. Mas fala aí, você. Olha, veja bem, eu sempre joguei do meio para frente, embora eu ajudasse bastante o setor defensivo, mas eu sempre gostei de uma defesa consistente, né, cara? Defesa consistente, e você percebe que quando o Brasil joga com um time, uma seleção europeia, eles forçam muito essa bola, né, ao contrário, né, para pegar. Geralmente os laterais são baixos, estão debaixo do estatura. Lateral oposto, Do lado oposto, então assim, a dificuldade é grande, lembra do Roberto Carlos? Sim, claro. Não dá nem para falar do futebol desses caras, mas tem essa dificuldade defensiva. E já quando surgiram esses atletas, tipo o Militão, o próprio teu sósia lá, o Danilo, que é a sósia dele, o Danilo, a sósia dele que eu falo. Então, assim, esses caras são muito fortes aqui atrás. Eles jogam na linha de 4, a nível europeu, então eles vêm muito fortes a nível defensivo. Então, assim, acredito que hoje tá globalizado, né, cara? Tu tá vendo o jogo direto. Eu tomei 2-1, quero me defender. Não, conversar com o treinador. Fala aí. Conversar com o treinador é a pior Eu quero coisa que me tem, defender. cara. Veja bem, o que eu falei é o seguinte, que se ele convocou o Daniel como especialista da posição, tem que jogar o Daniel. Claro. Não que a minha preferência seja pelo Daniel. Entendeu? Entenderam o ponto de vista? No pipoca, Não, não. não tô focando. Se eu convocar o Daniel, eu ponho o Daniel, mas eu não levaria. Tem essa Eu situação não levaria. que é... Mas se eu levei, eu tenho que pôr pra jogar. Coloca pra jogar, né? Uma outra situação, Frubal, a gente vê agora o desfalque do Neymar. Quem você colocaria? A gente tem boas opções, né? Ótimas opções. Seleção Acho que é triste, brasileira. acho que o Tite não tá tão triste assim, não. Não, Ele olha pro banco, ele vê Rodrigo, Everton Ribeiro. Ele pode empurrar o próprio Paquetá um pouco pra frente e trazer o Fred, né, pra jogar. Tem opção pra caramba, né? Tem, demais. Tá diferente Tem do o Bruno Frubal. Guimarães. Frubal, tu também deve ter opção também. Tu não é bobo, não. Tem. eu acho que a entrada do Daniel Alves vai ser também muito por conta da entrada de quem vai fazer essa composição do meio. Sim. Porque se ele colocar o Fred, aí ele pode exatamente colocar o Daniel, que ele não vai pode ser o Bruno sofrer. Guimarães também. O Bruno Guimarães, o próprio Fabinho, né? Acho que o Fabinho não, porque tem a mesma característica do Casemiro. Mais ofensiva, né? Não, é mais defensiva, Eu desculpa. acho que ele entraria ou com o Fred ou com o Bruno Guimarães. Ou o aí- Rodrigo, né? Tomara que seja o Rodrigo, pra gente não perder a característica, né? Não perder essa... Agressividade, né? Porque o Rodrigo é muito agressivo, ele é muito Isso. ofensivo. Tem o mesmo perfil de... Né? Meio ofensivo, né? Isso. O Rodrigo. Então, assim, e outra coisa, agora eu vou querendo mandar um abraço. Mandar um abraço pro Poro, que o podcast vai ter jogo. A gente fala de futebol, a gente fala de canoagem, a gente fala de basquete, né? Inclusive, o nosso diretor vai trazer o skatista aí, ó, tá chegando. Nós vamos aqui mandar um abraço pra aquela galera do skate, né, Rodrigo? Galera que tá mandando bem, as meninas estão bem demais, aí dando show por aí mesmo. O negócio tá brabo. Então, assim, você que é skatista, você que, né, onde vê uma rampa, uma meia rampa, já quer subir, já dá, né? Dá dropar, já fazer aquele trabalho legal. Então, assim, mete bronca mesmo, rapaziada. Nós torcemos por vocês. Aonde vocês forem, podcast vai ter jogo. Tá confiante em vocês. Você já andou de skate? Eu vou falar a real pra você. Eu já andei de skate. Não igual a Fadinha, né? Nem igual esses fera que nós estamos falando aqui. Mas se quiser uma prova, nós Mineirinho. vamos lá. Pô, Mineirinho já é demais, né? Mas se quiser me chamar, eu vou pra poder mostrar pra vocês que eu já andei de skate. Agora, eu quero saber vocês se andaram de skate. Nossa senhora, né? Se eu subisse num negócio daquele ali, eu quebrava o tornozelo. E você? Aqui é baiana, aí é surfista, então já tem uma onda, já tem uma. cara, já não é tem- mais não ou tem menos o mesmo, Cara, a Não mesma tenho esses vibe. atributos, não, Rodriguinho. Só futebol e mal. Por isso que eu fui logo pro livro. Mas agora é um esporte olímpico, né? Então, assim, muitos atletas agora, tem muitos adeptos ao skate, né? Estão fazendo rampas. Enfim, cara,
o campeão brasileiro, o campeão do skate é brasileiro. Então, assim, Mundial, né? Uma cara, menina antigamente que- era meio que marginalizado, né? O cara, um skatista, botava já um apelido O pejorativo. próprio no cara, futebol era marginalizado, né? E você vê hoje, né? Os caras estão fazendo uma vida andando de skate. Isso é legal pra caramba. Surfando e etc, né? Isso é muito bom. E outra coisa, vamos agora entrar pra Copa do Mundo, cara. O que você achou, Rodrigo, assim, das surpresas, cara, da Copa do Mundo? Porque você vê o Irã ganhou. Você morou, ó, ele morou no Irã, ele é iraniano, a metade iraniano, ele tem bandeira do Irã em casa, né? Eu ouvi um barulho no apartamento dele, acho que ele tava torcendo, foi com o gol do Irã. Fala aí, Rodrigo. Eu vou mandar um abraço aqui, já que a gente tá falando em abraço também. Eu gostaria de mandar um abraço todo especial aos meus amigos iranianos. Selon de Deutsch, Rubi. Tô falando. Sabe o que ele falou, né? Eu sou iraniano mesmo. Fiz apenas um cumprimento, um cumprimento, né, ao povo iraniano, um povo muito solícito, um povo que eu tenho um carinho enorme pela admiração que eu tive daquele povo, né? A gente tem uma situação, antes de ir para lá, algumas pessoas entendem o povo iraniano como Terrorista, né? terrorista. Guerreiro. E não tem nada disso, cara. Os caras, eles viveram uma época de guerra, né, há 20 anos atrás. Mas a guerra do Golfo, né? Mas hoje não existe mais isso. É um povo extremamente pacato, um povo da paz, é um povo que, particularmente, Frubal, para você ter uma ideia, o povo lá, o índice de criminalidade é praticamente zero, cara. Nós Também, né, andávamos na Rodrigo? rua. Se roubar, perde a mão, né? Tem tudo isso, né? A lei lá, não, porque a lei lá, ela Funciona. realmente funciona. É. Aí, inibe o cara que quer praticar alguns tipos de delito. Na verdade, no Irã, são 3 leis formadas, né? Tanto para o estupro, quanto para o roubo e tanto para o assassinato, é morte. Rodriguinho, mas se Então, o cara errar o gol lá, perde o pé. Não perde não. Inclusive, eu perdi alguns gols lá, graças a Deus, estão Ave com os Maria. pés aqui bom ainda. Mas- Engraçado assim, cara, é muito legal isso, assim. Observar isso. Você vai para um país como esse, igual eu tive em Doha, agora que tá sendo a Copa do Mundo, eu estive lá em Doha, lá no Arabi, e Rodrigo teve no Irã. Os caras devem ter me xingado muito lá, cara. Eu não entendia nada, eu só falava assim, yes, os caras estavam me xingando pra caramba. Mas as primeiras palavras que você aprende fora do país é o palavrão, né? Palavrão. Xingamento, isso aí você aprende rápido, cara. Não tem como. Você já morou fora? Já, Fernando? Conta trabalhei aí nos algumas Estados Unidos. histórias aí. Trabalhei Eu comecei no futebol como treinador de goleiro, né? Certo. Isso aí pouca gente sabe. Mas no nosso tempo. Aí é uma novidade grande, hein, gente? Era difícil entrar. Cara. Você não vai começar como treinador, hoje tá né? Mamão. Tá um mamão, né? Mas eu comecei como treinador de goleiro e a oportunidade de trabalhar em Porto Rico. Caramba, maravilha, fui. Cheguei lá, o SL, né? Competição. Terceira divisão dos Estados Unidos, jogamos 2. E eu me dividia entre Porto Rico e Miami, algumas vezes em Miami, uma coisa assim, mas foi uma experiência fantástica e, assim, me abriu portas também. Até hoje eu tenho amigos em Porto Rico, né, e graças a Deus. Tem acompanhado os Estados Unidos nessa Copa? Não, porque infelizmente não bateu os horários, né, dos jogos com o nosso, né, de trabalho. Mas, assim, eu quero assistir. Eu assisti um pedaço hoje contra a Inglaterra e eles evoluíram bastante. Assim, tá globalizado, né, Chabeirinho? E como é que é a formação lá, assim, dos americanos? É igual aqui no Brasil, escolinha? Ou eles têm uma visão de ser universitário? Tem essas coisas, né? de Tem universidade. o universitário, né, realmente o que se busca muito lá é a bolsa na faculdade, Isso. né? Tem também a galera da escola que também tem percentuais, né? Tem muito brasileiro indo daqui para lá, Pra né, ser pra instrutor, estudar e né? jogar isso. E assim, onde eu trabalhei a base era inexistente. Existiam as isso que eu academies, queria mas era muito amador mesmo. Mas hoje eu acredito que deva estar muito organizado. Inclusive tem umas particularidades das seleções, né? Ah, As seleções, elas treinavam anualmente, cara, de base. Os caras mesmo? juntavam todo mundo sempre. Não tem clube de base. Então tá todo mundo junto sempre. Né? 12 anos atrás era assim. Agora mudou um pouco, Agora deve né? ter sido distribuído mais essa Até questão. porque, ó, o Leandro Amaral jogou comigo. Jogou no Vasco. O Leandro Amaral tá lá.
o Ronaldão. Adrianinho. Tem uma galera, Ah, tem uma tem uma galera galera lá. Uma galera lá. O Silvio, você tava do Bragantino, o Tem um- Renato, jogou no Flamengo. Tem um Renato Abreu. projeto do Ney Franco, né? Do treinador lá, um projeto muito bom, grande. Tem uns amigos lá de Salvador que estão lá também. O Juninho da Silva, me fugiu o nome também, que trabalhou no Bahia. Eu quero até mandar um grande abraço aí ao professor Ney. É um grande amigo, né? Uma pessoa que a gente tem um carinho Franco, né? especial, É Tive fera. a oportunidade de trabalhar com ele no Ipatinga, né? Isso, boa lembrança de Patica. É. Eu tirei um bicho seu. Eu gosto de frisar isso aí. Porque assim, o Rodrigo, ó, vou falar uma coisa pra você aqui do Rodrigo. Eu sou muito amigo do Rodrigo. Nós somos amigos mesmo, assim. Me disseram que o Rodrigo e o Dimba. Eu posso falar isso, Rodrigo? Fala. Disseram, você vai se defender. Os caras são munheca, bicho. O Rodrigo e o Dimba, ninguém tira um real deles. Eu não acredito nisso, não, porque o Rodriguinho já pagou um dia pra mim um din-din. Ele falou... Não é caguinha, não. O cara é controlado. Né, Rodrigo? Não tem esse negócio. Rapaz, não tem nem comparação eu com o Dimba, cara. Ô, Evandro, Eu sou muito tranquilo quanto a essa situação. Aí, ó. E o Rodriguinho ainda não gastou o bicho do título pelo Ceilândia. Esse cara eu falei suave. Tá vendo aí, ó. Aí, ó. Rodrigo, se defende, por favor. Não, tá tranquilo pra mim, ó. Por quê? Infelizmente, foi o único time de Brasília que eu não tive a oportunidade de ganhar um título, foi o Ceilândia, cara. Tá vendo aí, ó? Te contrataram pra ficar sem Não, título. contrataram, cara, mas eu não sei, assim, Deus maravilhoso demais pra mim. E assim, todos os times que eu fui, particularmente, assim, graças a Deus a oportunidade surgiu e nós fomos campeões, né? As equipes abraçaram as ideias, compraram aquela situação ali e graças a Deus as coisas aconteceram. Mas no Ceilândia eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes e infelizmente Bateu na não trave, Rodrigo? bati na trave, cara. Assim, uma como atleta e Não pagaram um... seu bicho, tá vendo? Na verdade, nem me pagaram, né? Mas sabe por quê? O Rodrigo, ele é verde, rapaz. O Rodrigo sempre foi verde. É verde. Sangue corre Sabe? verde. Eu sou defensor desse cara, porque eu conheço o cara, vocês sabem disso. E ele é Gama, cara. É um cara que nasceu no Gama, torce pro Gama, é um cara que defende o Gama. Então, assim, eu fico muito feliz, cara, porque eu ando com o Rodrigo diariamente aí, cara, a gente percebe um reconhecimento, sabe, do pessoal aqui do Gama, sabe? Porque o cara que defende a escolha do clube, cara, isso é muito legal. E o Gama precisa voltar a ser aquele Gama, sabe? Temido por todos, né, cara? Então, assim, a nossa torcida é essa, com essa nova direção, vem ajudar o Gama, essas profissionais que lá estão, os meninos que querem, né, um dia chegar à seleção brasileira, tem jovens que estão sonhando. E o podcast Vai Ter Jogo, Rodrigo, interessante, nós falamos de Gama, falamos, logicamente, mas nós também queremos saber como é que tá o Ceilândia, Futebol de Brasília, queremos em saber geral, como é que tá o Real, exatamente. queremos saber como é que tá o Brasiliense, né, o Santa Maria, o Paranoá, aqui não tem bairrismo, não. Exato. Entende? O que nós queremos aqui é ver jogador do Paranoá, jogador do Santa Maria, sabe? No São Paulo, no Flamengo, como nós jogamos um dia, entendeu? Então, assim, profissionais do nível do futebol, sabe? Um dia a gente vê numa seleção brasileira, no São Paulo, no Flamengo, porque eu iniciei em Brasília. Eu vim jovem pra cá e cheguei no Flamengo. Então, quantos jogadores aqui que jogaram muito mais do que eu poderiam ter chegado no Flamengo, ou no São Paulo, no Corinthians? Então, assim, tem que dar essa força, tem que apoiar essa rapaziada. Nós não somos bairristas, não, mas se eu fosse o Tite, eu tinha levado o nosso Hendrick. Tem a nossa torcida do Hendrick, porque um jovem de Brasília. Por isso, Frubal, eu tô te falando, você vem pra um local, cara, que assim, cara, é muito. Você já percebeu, você falou aqui. Celeiro é Cara, é muito gigante. talento, cara. Queria eu poder pegar esses meninos. Eu tentei fazer isso com o Gama, vocês sabem disso, de pegar e tirá-lo de Brasília, porque o certo, o bom seria que esses jogadores estourassem aqui. Porque financeiramente Brasília é melhor do que muitos estados do Brasil. Muitos estados do Brasil. Só que não aproveita para o esporte. Né? Então, assim, queria eu que estourassem aqui, porque o cara para estourar tem que sair de Brasília. Com tudo que nós temos aqui, a qualidade de vida. Sabe, é um povo que gosta de esporte, aonde a grana corre, tá entendendo? Então, assim, tem que sair de Brasília para ser alguém. Aí tem que sair o skatista, aí tem que sair o jogador de vôlei, o Big Soccer. Poxa, por O favor. esporte em si aqui em Brasília é pouco
divulgado, é pouco alimentado, é pouco investido, né? Infelizmente. Lá na Bahia vocês também têm essa dificuldade, Frubal? Menos. Na Bahia a gente tem mais visibilidade, tem mais calendário. As condições, eu acho que em Brasília tem uma coisa que é particular de Brasília. Brasília não tem campo, cara. Por incrível que pareça, não tem qualidade de campo. A gente fez uma semifinal de sub-17 num campo, com todo respeito, sem a menor condição de jogar. Uma Terrível, semifinal de campeonato, né? Então a gente precisa melhorar a condição. Eu prefiro jogar no sintético que jogar no campo daquele, sinceramente. Então a gente precisa olhar para a estrutura física em Brasília, né? E isso é uma coisa que dificulta muito a qualidade do trabalho. Trabalhos com campos horrorosos, a gente já tem uma condição aqui que dificulta um pouco, né? Um período do ano que está muito seco, né? Já é uma dificuldade, a gente entende. Deserto. Né? Exato. A gente teve um momento que foi terrível para a gente, né? Que bateu, acho que 11% de umidade e foi os piores momentos que a gente passou aqui, mas levamos bem isso aí. Mas se a gente melhorar a qualidade dos campos, a gente melhora o trabalho absurdamente aqui. Essa é a minha única crítica que eu tenho e além do calendário também. A gente precisa melhorar, ter mais competições. Né? A gente não pode jogar uma competição oficial por ano. A gente tem que ter uma Copa que dure um pouco mais. Né? O Sub-20 jogou 5 meses, 4 meses e o resto do ano é nada. Então, para ter uma sequência do trabalho, precisa ter competição. Infelizmente, isso aí vai até o profissional aqui. Você vê que as dificuldades de campo, inclusive, né, a gente fica muito triste com o que está acontecendo hoje com o nosso estádio. O Gama tem a sua força dentro da torcida, né? A torcida hoje do Gama é a maior força que tem o clube nesse momento, né? E a gente fica muito triste, preocupado com o que pode acontecer, porque eu particularmente não acredito que o Bezerrão vai estar pronto para o Campeonato de Brasília. Não estou vendo movimentação para fazer uma equipe competitiva, né? Posso até estar enganado, eu não estou lá dentro mais, não estou vendo como estão os bastidores, mas a gente se preocupa com o Gama, como o Chaveirinho falou, né? Eu sou nascido, criado, morador do Gama, Pai do Céu me deu a oportunidade de ser o maior detentor de títulos da história do clube, então eu vivi por muitos anos, né? Por longos anos ali, então a gente tem um carinho muito especial. O sangue que corre aqui não é vermelho, é verde. Então, a gente fica preocupado com o que pode acontecer, principalmente nessa competição, que ao contrário do que as pessoas imaginam, eu acredito que vai ser um dos campeonatos mais competitivos, viu, Evandro? Só tem Porque time de Brasília, né? só os times de Brasília, não temos o pessoal do entorno. E os times estão muito competitivos, estruturados hoje, né? Temos aí Brasiliense, temos hoje Real, temos Capital, temos Ceilândia, Real, o próprio Samambaia, que é meio que uma filial ali do Brasiliense hoje, né? Bem forte. Então, assim, o campeonato competitivo o demais. Gama tem que se preparar. O Gama tem que se preparar, Rodrigo, porque, como você falou, por tudo isso que o Gama já passou, né? Aí vai pegar um Capital, com esse lá o Patu que tá lá, trabalho excelente do Patu. Aí tem o pessoal ali com o Gerson que tá ali também no Real, aquela galera ali no Real, fazendo um trabalho muito bom. O Brasiliense já sabe da estrutura que tem. Né? O Ceilândia veio com o Adelso, que também é um cara que trabalhador, enfim, tem uma estrutura boa. Então o Gama tem que se preparar, porque vai encontrar. Coincidentemente, essas equipes são equipes que têm estrutura física. Também. Então não adianta você fazer uma puta de uma equipe se não tiver. E se você não tiver uma estrutura física para dar um suporte a esses caras para poder trabalhar com qualidade. Então, passa muito pela estrutura física, a formação e o profissional. Eu vejo o Ceilândia, o Brasiliense, Capital, né? O próprio Paranoá também, a gente viu lá, Rodrigo, Paranoá, agora estão fazendo um centro de treinamento atrás do estádio. Então, que é a estrutura tá do todo Capital, mundo se preparando, a estrutura do Capital para a competição, né? Então, acho que Brasília é bom para Brasília. Quanto mais competição você tem, quanto mais competitivo for a competição, né? Você melhora também todos os outros níveis que vêm embaixo, né? E assim, fica aí para a federação. Nós precisamos melhorar o calendário da base. Porque sem calendário é impossível fazer base. Não dá para você jogar uma competição de fevereiro a junho e acabou o ano.
Precisa de calendário. Pra continuar jogando, competições, Isso. os meninos continuarem em atividade. Isso aí é muito Exato, importante. né? E outra coisa que eu defendo também, Rodrigo, que são as preliminares, né? Isso motiva o jogador, cara. Eu fui jogador que fiz preliminar em Maracanã com 16 anos de idade. Pois é. Então, quando eu vim pra Brasília com 18, o pessoal achava que eu era tremendo bezerrão, sabe, ô Fubal? Com 20 mil, 15 mil. Eu tava bem tranquilo, que eu já jogava com isso com 16, 17 anos Mas de idade. mudou algumas coisas mudaram. Por exemplo, o gramado que se fazia preliminar antes era de nível inferior. Hoje machuca muito os dois jogos Tem isso. né? Até a questão do gramado, tem tudo isso aí. Então, mas eu sou a favor da base também jogar nos melhores campos, nos melhores estádios. Sim, e acompanhando os profissionais, com certeza eles vão jogar nos melhores campos. Porque fica, eu lembro que eu chegava no Maracanã, no segundo tempo, já estava o pessoal lá em cima do profissional, eu já, caramba, os caras já estão aqui, e o técnico do profissional já nos olhava diferente. Então, assim, havia essa conexão, cara, isso é muito legal. E sem contar o seguinte, resgata o torcedor, né? Claro. Porque, queira ou não queira, você pode até não querer ver o time, mas você quer ver o seu filho. Chega antes. Então ele vai chegar antes, ele vai lá prestigiar o filho, vai prestigiar ali o sobrinho, o neto, seja lá quem for, mas eles vão lá. E aí, queira ou não queira, isso aí já dá um amparo até para o jogo do profissional, porque infelizmente o futebol de Brasília tem perdido um pouco esse brilho, né, esse prestígio dos torcedores irem a campo. A gente sofreu muito nesses últimos anos, né? Teve a época da pandemia, que infelizmente atrapalhou muito. Depois teve principalmente se tratando de Gama, teve a questão do estádio, que nós não tivemos a oportunidade de jogar na nossa casa. Então, assim, isso aí diminuiu muito a questão de números de torcedores, né? Nós já estamos chegando já no final do podcast. Que pena. Nós queremos agradecer muito a vocês, mas antes de nós terminarmos aqui, o que vocês acharam aqui, rapidamente aqui, sobre a Alemanha e a Argentina perderem esses jogos, cara? Essas zebras que aconteceram. Você acha que foi zebra? O Irã veio preparado? Eles vieram, a Arábia Saudita veio preparada? Como é que foi essa... Futebol está muito globalizado, né? Falamos sobre isso. E hoje não tem mais nenhum time bobo, né? Se nivelou. Não sei se eu posso dizer por cima, por baixo, não sei. Porém, se nivelou. E nós estamos falando dos maiores atletas do mundo. Só São talento os não jogadores, vence, né, Rodrigo? são os jogadores mais preparados hoje no momento em termos de questão nacional, mundial, né? Cada um dentro dos seus respectivos países. Posso colocar até como exemplo o Irã. O Irã, ele já vem fazendo um grande trabalho há muito tempo, né? Era até um treinador português que ele foi para lá, não tinha essa questão de treinador de fora, sempre eles tiveram essa questão, essa blindagem, era sempre os treinadores do próprio país, mas depois que foi o treinador de Portugal, até me fugiu o nome, se eu não me engano, alguma coisa Costa, ele foi para lá e fez um grande trabalho no período que eu já estava lá, há 12 anos atrás, 10 anos atrás. E esse cara foi muito bem, muito bem. Ele começou ali plantou a sementinha, né? É o Frubal do Gama. Plantou a sementinha e foi colhendo os frutos. E hoje o Irã, lógico, a gente não tem como colocar ela como uma favorita. Teve sua dificuldade, mas evoluiu, né? O próprio Japão. O Japão é uma força, né? Depois do Zico é uma outra equipe, é um outro, né? Eles olham com mais responsabilidade para essa questão esportiva. Então, tiveram inúmeros times aí crescendo, várias seleções crescendo, e eu acho que a tendência é essa, né? Se os clubes grandes, os favoritos, eles não se atentarem a esses detalhes, vão surgir esses tipos de jogos aí surpreendentes. O que você acha? Cara? Assim, eu acho que não tem mais ninguém bobo, né? Isso é fato. Isso é fato. E mesmo nas seleções menores, os jogadores, eles atuam nas melhores ligas. Então, eles não tremem. Independente da equipe que ele joga contra os caras, contra os melhores, o tempo todo. Né? Isso aí é um grande diferencial. E então, além da globalização, tem isso também, né? O jogador está acostumado a grandes jogos. O cara vai jogar lá contra o City, lá né? Com 80 mil, vai jogar joga Champions League em times de países que não tem tanta tradição, mas que disputam a Champions. Então, tá muito igual hoje. Taticamente, tá tudo muito igual. O diferencial, para mim, das grandes seleções são os valores individuais, né?
Não dá para comparar o nível de jogadores brasileiros, os ingleses, né, os atacantes ingleses, os espanhóis, os portugueses também são muito bons. Evoluíram demais os caras. Isso. E para mim a grande surpresa da Copa, né, que eu assisti assim, gostei muito, foi o Equador. O Equador fez um jogaço hoje. Hoje o Equador, uma imposição absurda. E Frubal, uma coisa que eu também acho que está acontecendo demais, espelhamento dos jogos. Né? Se você for... Eu tenho feito alguns estudos dentro dessa competição, né? Isso é muito bom, a Copa do Mundo nos dá essa oportunidade de estudar, né, o jogo na real, né? Na verdade. Então, isso aí, eu dentro do curso da CBF, eles nos ensinam a dar essa oportunidade de estudo mesmo, né, do jogo. E dentro dessa situação, a gente percebe que todos os times estão praticamente na mesma condição tática, né? Nas mesmas... muito igual, né, o jogo, muito parelho, né? Na transição ofensiva, na transição defensiva, né? As duas linhas ali, seja ela com 5 ou com 4, mas não diferencia muito essa situação. Talvez quando um time é mais ofensivo, se defende com um pouco menos, no caso do Brasil, mas se defende nas duas linhas. O Brasil também, que é o time talvez mais ofensivo, mesmo utilizando o Paquetá como volante, mas a gente percebe ali as duas linhas de 4, né? Eu tenho uma ressalva para falar sobre o Brasil, Rodriguinho, que é interessante. As pessoas falam, tá todo mundo falando que o Brasil é muito extremamente ofensivo, que sobra muito pro quinteto defensivo, né? Para a linha de 4 e pro Casemiro. Mas o Rafinha taticamente é muito bom. Sim. O Vinícius é um cara que recompõe muito rápido, tem muita potência. O Paquetá também contribui muito, preenche muito espaço. Né? O Neymar um pouco menos, fica ali, mas existe uma pressão também do Richarlison na saída, então todo mundo ocupa espaço. Se ajudando, né? Tá E o Brasil, como é um time que tem uma organização ofensiva muito forte, consegue uma manutenção de posse de bola, né, com um volume muito grande, ele tem um perde-pressiona absurdo. Demais. Os caras estão sempre com Perdeu, já estão na pressão. Porque eles estão sempre descansados, né? Eles não sofrem para correr atrás. Então, só para dar pressão. O perde-pressão do Brasil é um absurdo. Os 5 segundos, né? Que hoje se fala muito. Isso. Hoje está impressionante. Ontem foi um show de perde-pressão. Perde-pressiona do Brasil. Então, gente, o que acontece? O Brasil, com certeza, nós somos torcedores, estamos aqui, olha, atentos, isso aqui tem que ser nossa, tem que ser nossa. Deixa eu pegar. Pega aí, pega agora, pega essa aí. Eu gosto de Deixa eu dar um título, beijo. cara. O Cafu levantou, eu não vou levantar, que eu não vou nem mais pra Copa. Vai ficar Cafu, leva a mão não, vou. Estela, eu te amo. Ele falou isso. Aqui. Vai casar, Nós hein? queremos agradecer, né, a você que participou com a gente, fez seu comentário, né? Muito bom a participação de vocês. Nós contamos isso aí, se inscreve no canal, nos ajudem, né? Quero aqui também agradecer a presença do Frubal, né? E dizer também, me lembrei também que o Marquinhos, né, Brasília, ele viria, mas houve um problema com ele, eu anunciei nas minhas redes sociais. Houve um problema, não pôde vir, o Marquinhos Brasília, um cara que tem bastante conteúdo, né? Jogou fora do país, Israel, na Espanha, mas não teve como ele vir, peço perdão a vocês, tá? Mas com certeza ele virá para nos trazer um pouco mais de conteúdo, futebolisticamente falando, e agradecer por tudo que aconteceu hoje, o Frubal aqui, o Bata do Profissional que vocês conheceram melhor, né? E uma boa sorte para você, Frubal, nessa Copa São Paulo. Que Deus te abençoe e que você consiga chegar, claro, o máximo, seleção brasileira, grandes clubes, porque você tem potencial, tá bom? Então, Rodriguinho também, poxa, brilhantemente essa participação, né? Você que ouviu dizer que ele é canguinha, mentira, ele não é canguinha não, o Rodriguinho já pagou pra mim realmente um din-din, cara tranquilo, tá bom? Nós só brincamos aqui, eu tenho essa intimidade com ele, então assim, Rodriguinho, boa noite, Frubal, cara, foi muito bom estar com vocês e boa noite a todos vocês. Boa noite, Evandro, novamente aí eu agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E toda sexta-feira estaremos aqui, né? Falando muito sobre o esporte nacional, esporte local, esporte mundial. Falaremos também sobre outras modalidades, né? Basquete. Todos os tipos de modalidade. Aqueles atletas, né, que querem mostrar um pouco do seu trabalho, fiquem à vontade. O canal está aberto para vocês. Queremos agradecer também o apoio, né, do nosso amigo Fernando, do nosso amigo Vitoriano, por estar dando esse suporte para a gente. E agradecer de forma muito especial ao nosso convidado de hoje, Frubal.
Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Que Deus possa continuar te abençoando ainda mais. Parabéns a todos os atletas, a todos os funcionários que estão lá lutando para que o nosso clube continue crescendo. E eu desejo toda a sorte do mundo. Ficarei na torcida para que você possa fazer ainda mais pelo nosso clube. Eu que agradeço o convite, que resenha top. Estou à disposição de vocês. Quero mandar um abraço para a rapaziada, né? Nossa equipe que tá. Se não estiver assistindo, vai cair. É verdade. Quem não estiver vendo vai ser dispensado. Não vai para a Pergunta, copinha. né? Quem viu? Quem que eu falei? Exato. Você? Vai ter que assistir reprise, pelo menos. Vou fazer sabatina. E agradecer, cara. Obrigado. Estou à disposição de vocês. E vamos fazer um futebol de Brasília cada vez mais forte. E estou aí para contribuir no que for necessário. Tá bom? Um abração a todos. Fique com Deus. Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Vai ter jogo jogo. sexta-feira que vem, 20h30. Não perca.